Olá, turma! Hoje iremos falar sobre o controle de crescimento de micro-organismos. Como a gente já viu nas aulas passadas, bactérias, fungos e vírus, hoje a gente vai ver como a gente pode controlar o crescimento de micro-organismos, seja por processos físicos ou por processos químicos. A utilização dos processos físicos ou químicos tem por finalidade o quê? Inibir o crescimento desses micro-organismos. Se não for possível inibir o crescimento, tentar reduzir a quantidade desses micro-organismos, e o sonho seria destruir esses micro-organismos. Aqui eu coloquei as principais técnicas aplicadas, muitas delas, como a esterilização, a gente já viu, mas vamos rever de novo novamente. Então eu coloquei aqui a esterilização, a asepsia, a antisepsia, e já fica a dica, né? Existe diferença entre uma e outra, a desinfecção, e também podemos colocar a limpeza, né? Que seria a remoção da sujeira, que pode ocorrer por mecanismos químicos ou mecânicos. Por exemplo, quando a gente utiliza um material que está muito sujo de sangue, de pus de alguma coisa, ou material orgânico qualquer, e a gente lava esse material com água e sabão. Então, para tirar aquele grosso, a sujeira, a gente utiliza a limpeza. Só depois da limpeza que a gente pode fazer alguma dessas técnicas, esterilização, desinfecção ou asepsia ou antiasepsia. Bom, a esterilização, como vocês já viram, seria aquele processo no qual a gente elimina todo e qualquer tipo de micro-organismos, inclusive aquelas bactérias esporuladas. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou bastante de autoclave, até vimos a autoclave no laboratório. A autoclave, por exemplo, é um tipo de esterilização onde a gente elimina todos os tipos de micro-organismo, inclusive aquelas bactérias esporuladas, né? A esterilização é recomendada, então, nos hospitais, nas indústrias farmacêuticas, no preparo de algum medicamento ou em alguma solução que precisa ser muito estéril, né? Ou mesmo naqueles materiais que vocês trabalham, por exemplo, uma cureta, uma espátula, vocês precisam eliminar algum sangue que entrou em contato com o seu cliente e você precisa eliminar para não contaminar o próximo cliente, então vocês têm que fazer uma esterilização. A desinfecção seria aquele processo pelo qual a gente consegue também destruir muitos micro-organismos, principalmente os patogênicos, mas não conseguimos eliminar as bactérias esporuladas. Portanto, não mata todos os micro-organismos. Mata a maioria, mas não todos. Aqui entra a diferença, né, de antisepsia e asepsia. Quando eu trabalho, por exemplo, com álcool 70, que agora é a moda álcool 70, né? Eu estou fazendo o quê? Uma antisepsia ou uma asepsia? Bom, depende de onde você está usando o seu álcool. Se o seu álcool está sendo utilizado para limpar a sua mão, então você está tendo contato com a pele, então isso a gente chama de antisepsia. Então é um antisséptico que a gente está usando. Quando a gente está usando o álcool para limpar o seu celular, o seu carrinho, a sua maca, isso são objetos, então nós estamos usando o álcool para limpar objetos e não a pele, então a gente chama de antisséptico, né? Vamos ver, ou seja, os dois, eu estou usando o álcool 70, não mudei, álcool 70 aqui, álcool 70 aqui, mas se eu usei o álcool 70 na pele, é antisséptico. Se eu usei o álcool 70 no meu objeto, né? Desculpa, se eu usei na pele é antisséptico. E se eu usei no objeto é antisséptico, tá? Então, a asepsia seria esses conjuntos de medidas que a gente utiliza para impedir a penetração do micro-organismo no ambiente, que logicamente não deveria ter. Então, aquela maca não deveria ter micro-organismo, mas se uma pessoa deitou nela, de repente deixou, mesmo que você tenha coberto com algum papel craft ou alguma coisa assim, pode ter ficado alguma coisa. Então, você limpa com o álcool 70. Bom, vamos falar dos agentes físicos e químicos utilizados para a gente tentar reduzir, diminuir, né, eliminar esses micro-organismos. Bom, entre os agentes físicos nós temos as altas temperaturas, as baixas temperaturas e a radiação. As altas temperaturas a gente até já viu alguma coisa, como é o caso da autoclave. Usando altas temperaturas nós conseguimos fazer a esterilização. Bom, entre os agentes químicos, nós temos várias substâncias químicas que vocês já estão acostumados por causa do Covid, né?
Passa o pano com cândida no chão, usa lisoforme, usa o álcool 70. Então, vocês já estão acostumados com algumas substâncias químicas que ajudam a reduzir os micro-organismos. Bom, começando com os métodos físicos, vamos falar das altas temperaturas. Um exemplo de alta temperatura, por exemplo, nós temos aqui o calor seco, que é o calor sem umidade, que nós encontramos na estufa, ou também vocês conhecem como forninho Pasteur. Nós também temos a flambagem, não sei se vocês lembram do bico de Bunsen que tinha no laboratório, que eu falei que a gente sempre que vai trabalhar com a bactéria, a gente fica com o bico de Bunsen ligado, que é para fazer a secagem da lâmina, fixar a lâmina direito, né? Então, flambagem. A Anvisa proibiu a gente utilizar a flambagem, a não ser que seja para escolas, né? Aprendizado, não para trabalhar no dia a dia. Vocês lembram da vovó, quando entrava um espinho no pé, que ela pegava aquela agulha e esquentava na boca do fogão até a agulha ficar preta, e aí ela vinha e cutucava o nosso pé? Isso seria um tipo de flambagem. Bom, outro calor seco que nós temos seria os fornos utilizados para fazer a incineração do lixo hospitalar, que a gente chama de incinerador. Hoje em dia, muitos incineradores foram descartados, né, e estão utilizando a radiação gama para eliminar os micro-organismos que estão nos lixos contaminados. Mas não quer dizer que não exista incinerador, ainda existem muitos incineradores. É lógico que não fica na cidade, fica em ambientes que não contaminem a sociedade, né? Mas nós temos muitos incineradores ainda. A temperatura chega até 500 graus Celsius e é um calor seco também. Entre o calor úmido, nós temos a fervura. Lembra quando cai a chupeta do bebê no chão, que a gente põe a água para ferver e joga lá os bicos de mamadeira, a chupeta para esterilizar? E também temos a autoclave, que a gente já falou e vamos falar novamente. Então, aqui exemplos de autoclave. Nós temos autoclaves grandes, temos autoclaves pequenas, e elas fazem o quê? Elas usam o calor úmido, ou seja, você coloca um pouco de água nessa autoclave, essa água vai evaporar e aquele vapor fica quente, muito quente, mais de 120 graus Celsius, esterilizando o nosso material. Então, por isso que a gente chama de calor úmido. Mas o calor úmido, às vezes, não é bom para alguns materiais, porque a gente sabe que temos materiais que podem enferrujar. Então, existem materiais que, na presença do calor úmido, pode ter uma corrosão, enferrujar, perder o corte. Mas a autoclave é muito boa para fazer a esterilização bem feita. Existe autoclaves, para quem for comprar autoclave, que vai montar o seu centro de estética, existe autoclaves pequenininhas que cabem em cima de uma mesa. E o melhor, não precisa nem colocar água. Tá vendo aqui uns canos? Você pode já ligar essa autoclave em alguma torneira, né, que tenha água filtrada, então você nem precisa lembrar que tem que colocar água, porque a água já vem. E além de tudo isso, ela é digital e pode secar seu material, porque todo o material que sai aqui de dentro da autoclave sai molhado. E se você não tomar cuidado, você rasga o papel que está envolvendo esse material e aí você perde a esterilização. Mas tem autoclaves que já sai com o material completamente seco. Então, para você utilizar a autoclave, que é um calor seco, você tem que colocar o seu material, seja cureta, seja pinça, tesoura, alicate, não importa qual seja, em papéis que a gente chama de papel para autoclave. Vocês compram como papel grau de esterilização. Então, vocês têm vários tamanhos, tem de 16 litros, 5 litros, tem de vários tamanhos. A gente compra os rolos, que fica mais barato, mas também tem os saquinhos já cortados. A gente coloca o material limpinho dentro deste papel, né, que a gente chama para autoclave, sela as duas pontas. Se você não tiver seladora, faz um método brasileiro, usa uma chapinha, ou então dobra as pontinhas bem dobradinhas e passa fita crepe várias vezes para evitar que quando for autoclavar não saia. Bom, aqui nós temos as autoclaves de hospitais, onde a gente coloca muito material. É só 20 minutos, né? Elas ficam autoclavando, é bem rápido o processo.
e aí a gente vai obter um material estéril. Mas o que é um material estéril? Um material estéril seria um material desprovido dos micro-organismos, todos os tipos, inclusive a bactéria esporulada. Bom, a autoclave, ela realmente faz a esterilização do nosso material, mas a gente tem que ter um controle para saber se ela realmente fez a esterilização, se chegou aos 120 graus Celsius, se ela realmente matou os micro-organismos. Nós temos duas maneiras para controlar, fazer um controle de qualidade da nossa autoclave. Uma é quando a gente compra esses kits, né, que vem, dentro desses kits vem os disquinhos, umas bolinhas, né, que vem com muitas bactérias, né? Bactérias esporuladas. Então, aqui eu coloquei 2 nomes de bactérias, mas são bactérias esporuladas que você coloca dentro da autoclave. Se a autoclave chegou à temperatura de 120 graus e ficou os 20 minutos, esse disquinho vai mudar de cor e vai indicar que você matou a bactéria. Se não mudou, é porque você não matou a bactéria, então a sua autoclave não está chegando à temperatura, não tem água suficiente para fazer a esterilização, alguma coisa está acontecendo que ela não fez a esterilização. Bom, para fazer a esterilização de qualquer material, eu coloquei alicate aqui, mas pode ser, por exemplo, a sua cureta, a sua pinça. Primeira coisa que a gente tem que saber, o material entrou em contato com substância orgânica. Substância orgânica pode ser o sangue, pode ser o pus, secreções que vocês tiram da pele do seu cliente, né? Então, qualquer material que entrou em contato com matéria orgânica de cliente, ele tem que sofrer a esterilização, porque a gente chama de artigo de risco, porque tem contato e tem chance de contaminar o próximo cliente. Então, primeira coisa, vamos observar do que é feito o seu material. Se o material é metal, então o metal vai aguentar fazer uma esterilização na autoclave. O seu material é um silicone, é um material que é termosensível, ou seja, não aguenta temperaturas altas porque vai derreter, é uma borracha, o quê? Então, se o seu material não aguenta temperaturas altas, você vai ter que utilizar outro método de esterilização, talvez uma temperatura gelada, menos 20 graus, ou às vezes você vai ter que usar alguns gases ou mesmo substâncias químicas para tentar fazer a esterilização, porque o seu material é termosensível e não aguenta a autoclave. Mas vamos falar da autoclave. Bom, se você entrou em contato com substância orgânica, esse material, primeiramente, ele tem que tirar a sujeira, então a gente chama a primeira parte de limpeza. Vocês vão lavar com bastante água e sabão, só que esse sabão não é qualquer sabão, é um detergente que possui enzimas para tirar essa matéria orgânica. Então, a cloroxidina ou outro detergente que tem essas enzimas para dissolver a matéria orgânica tem que ser usado, o material fica de molho um tempo, esfrega, 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 tira aquela sujeira toda. Depois de esfregar, tirar a sujeira, você passa por uma água filtrada e coloca dentro daquele saquinho, o plástico grau, né, que a gente chama saco de autoclave. Fecha bem as pontas e aí a gente pode mandar para a autoclave por 20 minutos. Reparem que nessa unha aqui tá cheia de micose, né, tá feia. Então, se você não esterilizar esse material adequadamente, você pode passar, por exemplo, a micose para outro cliente. Bom, outro método de esterilização outro método de controle de esterilização pode ser através do saquinho que a gente compra. Então, nesse papel grau aqui, ou saquinho para esterilização de autoclave, reparem que ele vem com umas setas, e essas setas estão de uma coloração mais rosadinha, né, bem clarinha. Então, isso indica que ele não foi mandado para a autoclave. Depois que você manda o material para a autoclave, se ela realmente chegou a 120 graus e a temperatura 120 graus e a um tempo de 20 minutos, você consegue enxergar que esta corzinha cor-de-rosa fica de uma cor amarronzada. Então, isso indica que você conseguiu fazer a esterilização. Normalmente, as pessoas não têm dinheiro para comprar aqueles disquinhos de controle de qualidade da autoclave, então ela utiliza o próprio saquinho para ver se foi feito. Ou então, nós compramos uma fita crepe que tem esses riscos aqui, ó. Então, se o material não foi esterilizado, o risco está nessa cor aqui, né? Uma cor opaca. Quando o material é esterilizado, chega a 120 graus por 20 minutos, esses risquinhos aqui adquirem a cor marrom. Então, isso significa
que o material foi autoclavado. E olha aqui no papel, aqui era rosinha, clarinho, e depois de autoclavar, as setas indicam que realmente foi autoclavado, porque já está marronzinho. Bom, qual é o risco que a gente corre se a gente não mandar o material que teve contato com matéria orgânica para uma esterilização? Nós podemos pegar uma hepatite B, uma hepatite C, que são as doenças virais, podemos pegar uma micose, que são causadas pelos fungos, podemos pegar um HIV, podemos pegar várias outras doenças, né? Não só de fungos, não só de vírus, mas também de bactérias, né? E a gente pode evitar isso através da esterilização e desinfecção dos materiais. Bom, ainda falando de altas temperaturas e agora de calor seco, nós vamos falar do forninho Pasteur, que vocês conhecem como estufa. A estufa foi proibida pela Anvisa. Por que a estufa foi proibida pela Anvisa? Porque a estufa não faz uma esterilização adequada. Para a estufa funcionar de uma maneira adequada, eu tenho que manter a minha estufa a 171 graus Celsius por 1 hora. E não pode mexer, não pode abrir a estufa, não pode ter queda de energia, porque a estufa é ligada numa tomada, e se cair, sabe quando aqueles dias que pode estar chovendo e dá uma piscada na luz? Então, isso indica que há variação de energia. E se tiver uma variação de energia, mesmo que seja por 1 segundo, vamos supor que aqui estaria 171 graus por 58 minutos. Piscou a luz, perdeu toda a esterilização porque não chegou a 60 minutos. Então, precisa realmente seguir as normas de temperatura e tempo. Normalmente, as estufas que a gente encontra é de 121 graus Celsius e essas, o material precisa ficar 12 horas. Você já imaginou num salão de manicure, onde ela tem esses forninhos Pasteur, que você chama de estufas, e elas abrem a toda hora o forninho de estufa para tirar um alicate, colocar outro, tirar um, botar outro. Então, se não ficar aquela portinha fechada por 12 horas, o material que está lá não está estéril. Então, foi por esses motivos que a Anvisa proibiu a utilização das estufas, porque sempre há uma variação de energia no nosso São Paulo ou em qualquer outro lugar do planeta, sempre tem uma variação de energia que não está garantindo que essa energia chegue e fique constante até o tempo que a gente está indicando aqui. E se não ficar nesse tempo, a temperatura cai e a gente perde toda a esterilização. Fora que sempre tem alguém que abre e fecha o forno Pasteur. A autoclave é mais difícil de abrir, né? Porque faz uma pressão. Imagine uma panela de pressão. Vocês conseguem abrir a panela de pressão logo que vocês desligam o fogo? Não, porque está cheio de vapor lá dentro. Tem que diminuir a pressão lá de dentro para vocês conseguirem abrir a sua panela de pressão. A autoclave é do mesmo jeito, só vai conseguir abrir quando cair a pressão. Mas o forno Pasteur não, você pode abrir a qualquer momento. O forno Pasteur era interessante por quê? Porque por ser um calor seco, né, ele evitava que o material metálico sofresse algum tipo de corrosão, que perdesse o corte, né? Era muito utilizado pelos dentistas, que gostavam das suas brocas bem afiadinhas. Bom, o forno Pasteur também tem uma outra diferença. Nós não podemos usar aqueles papel craft, né, de autoclave para poder fazer a esterilização do nosso material. Nós temos que usar umas caixinhas de metais que tem buraquinhos para poder fazer a esterilização do nosso material, senão tudo derrete lá dentro. Bom, em relação aos processos físicos utilizando temperaturas baixas, então nós sabemos que nós temos as temperaturas baixas que atuam como bacteriostático, ou seja, ela impede das bactérias se proliferarem, por exemplo, né? Então, inibe a ação enzimática das bactérias em temperatura de menos 18 graus Celsius. E nós temos também aquelas que inibem o crescimento bacteriano, né? Então, aqui a gente tenta matar a bactéria mesmo e aqui a gente tenta não deixar que as bactérias se procriem, né? Inibir o crescimento. Então, nas temperaturas de 0 a 7 graus, vamos inibir o crescimento bacteriano. É por isso que a gente coloca a nossa comida na geladeira, né? Porque
deixando na geladeira, a gente impede que as bactérias vão lá e façam a degradação da nossa comida. Mas lembre-se, não pode deixar o ano inteiro na geladeira porque elas ficam podres. Ela inibe o crescimento, mas não está matando a bactéria. Então deixa uma comida lá uma semana para ver que gosto que fica. Bom, existem bactérias que também se desenvolvem nessas temperaturas geladas, por isso a gente não confia muito em temperaturas baixas, né? Porque tem bactérias que podem viver a menos 18 graus. Vai lá no Polo Norte para a gente estudar as bactérias, tem bastante bactérias lá que vivem a temperaturas muito baixas. Bom, se o seu material não permite utilizar temperaturas altas nem baixas, porque pode quebrar, você tem que utilizar um outro meio de esterilizar o seu material. Então, nós temos a radiação. A radiação, ela atua diretamente no DNA do micro-organismo, promovendo a sua destruição. Seria ótimo para vírus, né? Que a gente mata o DNA ou o RNA do vírus. É um método esterilizante muito bom. Nós vimos um tipo de radiação quando a gente foi no laboratório. Nós vimos as radiações ionizantes com a utilização da luz ultravioleta. Vocês lembram daquela luz roxa que eu mostrei para vocês lá no laboratório, que ficava dentro do citômetro de fluxo? Então, se você deixar 15 minutos o seu material, a sua máscara que você usou o dia inteiro, nesta luz ultravioleta, você mata tudo. Existem outras radiações ionizantes, como o raio-x e o cobalto 60. Já entre as radiações não ionizantes, nós temos, por exemplo, o micro-ondas, o infravermelho e as ondas, como o Bluetooth. Bom, aqui é um exemplo daquele citômetro de fluxo que vocês viram no laboratório, uma pessoa trabalhando aqui dentro, né? E a luz ultravioleta seria ligada quando ela não estivesse com a mão lá dentro, senão também queima a mão dela. Bom, a radiação gama também é muito utilizada em nossos alimentos. Então, nós temos, não só em alimentos, como bolsas de sangue também. Então, bolsas de sangue, quando elas são com radiação, você evita, por exemplo, que o vírus do HIV entre na pessoa. Eu acho que todas as bolsas de sangue deviam ser irradiadas, mas, infelizmente, somente aqueles que são portadores de imunodeficiência têm direito a utilizar bolsas de sangue irradiada, porque é caro. Mas vocês já viram em hortifrutis que você vai e olha uma fruta que está super vermelha, bonita, aquela fruta bem bonitona, e você fala assim, nossa, eu fui no hortifruti segunda-feira e essa fruta estava linda. E aí eu fui na sexta-feira, essa fruta continua linda. Se fosse na minha casa, estaria como? Toda fungada, já madura, já velha. O que acontece? Nós temos alguns lugares que, principalmente esses hortifrutis chiques, né? Que mandam que as frutas vão sofrer um processo de radiação gama. E quando você utiliza radiação gama, você mata o quê? Todos os micro-organismos que estariam nesse alimento. Então, você mata fungos, você mata bactérias, você mata as substâncias que causariam o quê? A decomposição orgânica deste material. E matando esses micro-organismos, as frutas ficam lindas por mais tempo. É por isso que vocês encontram aquelas frutas ainda verdes, enquanto na sua casa amadurecem, né? Porque eles sofreram algum tipo de radiação gama. Bom, é bom porque evita de vir micro-organismos e que façam a decomposição do seu material. Mas ainda não existe estudos para falar o quanto essa radiação no nosso alimento pode nos causar mal no futuro. Assim como não temos exemplos de que esses alimentos recebem o quê? Agrotóxicos, e a gente come esses alimentos, né? Principalmente morango, que tem bastante agrotóxico, recebem radiação. Então, esses alimentos não são igual a do tempo dos nossos avós, né? Que eram frutas naturais. Agora eles têm agrotóxico, agora eles têm radiação, e a gente está comendo e talvez nem os nutrientes que eles tenham sejam o suficiente como eram no tempo dos nossos avós. Não estou falando que fruta faz mal, fruta faz bem. É que hoje elas são bastante modificadas. Bom, se por acaso não dá para usar um agente físico, uma autoclave, uma radiação, nós vamos partir para os agentes químicos. Somos pobres, não temos máquina, não temos nada para fazer, vamos usar agentes químicos. Os agentes químicos,
eles danificam todo o componente celular de um micro-organismo. Por quê? Ele desnatura a proteína e impede as funções normais desse micro-organismo. Lembrando que, tirando o vírus, que não é uma célula, mas todos os seres vivos, eles possuem o quê? Aquela membrana plasmática, que é bilipídica, porque tem lipídio e proteína, mas quando você usa um agente químico, você desnatura essas proteínas e também dissolve esses lipídios, então você rompe a membrana plasmática. E ao romper a membrana plasmática, você está eliminando o micro-organismo. Mas além de atuar em proteínas e lipídios, os agentes químicos também atuam sobre os ácidos nucleicos. Aí sim já vi vantagem, né? Porque agindo no DNA ou no RNA do micro-organismo, nós podemos matar também até mesmo um vírus. Não é assim que a gente está fazendo ultimamente, usando o álcool 70 para poder matar o vírus, né? Bom, os principais agentes químicos utilizados. Então, o álcool, que é o boom de vendas normalmente agora, compostos de iodo, sabão e detergentes, cloro e seus derivados, compostos de prata, desinfectante oxidante como a água oxigenada, por exemplo, derivados fenólicos, aldeídos, glutaldeído, né? Tem o ácido paracético também. Temos muitos agentes químicos que são utilizados. Eu vou falar somente de alguns. Bom, o principal deles é o álcool, né? Vimos que no mercado vende o que a gente chama de álcool absoluta, que é o 92%. Mas, para a gente ter uma ação bactericida, ou seja, matar a bactéria ou mesmo o vírus, nós temos que usar o álcool numa porcentagem de 70%. Nos mercados comuns, a gente não consegue encontrar álcool a 70%. Às vezes álcool gel sim, mas o álcool não encontra 70%. A gente tem que fazer esse álcool. Vocês podem comprar um álcool absoluto, né? Pegue 1 litro desse álcool absoluto, tire 30 ml desse álcool absoluto e acrescenta, 300, né? Vamos supor que 1 litro tem 1000 ml. Então, vocês pegam 1 litro de álcool, tira 300 ml desse álcool e acrescenta 300 ml de água, mas uma água que tem que ser ou fervida ou filtrada para você fazer o álcool 70. Você pode fazer o álcool 70 em casa, é só vocês utilizarem as proporções e conseguirem chegar a 70%. Bom, esse álcool 70 age coagulando as proteínas das bactérias, de fungos e também age no DNA dos vírus. Na concentração absoluta, que é o 92%, eles têm a ação bacteriostática. Eles deixam a bactéria lá quietinha, mas não mata. Somente quem mata é o 70%. Bom, outro composto que é muito bom é o iodo. Então, sabe quando a gente faz uma cirurgia, que a gente vem com uma coisa meio amarelada nos nossos pontos? É o iodo, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui o iodo ativo, que a gente compra nessa formulazinha aqui. Pode ter a 10%, a 1%. Ele é ótimo porque ele mata bactéria, fungos e vírus. É muito utilizado nessas feridas abertas ou quando pós-cirúrgico, né? É facilmente removível, mas não é muito ideal para vocês utilizarem na área estética, porque já pensou, você faz um tratamento de pele lindo, maravilhoso na pessoa, tira todas as acnes dela, e aí você vai fazer uma limpeza, você passa iodo, a pessoa sai com a cara toda amarela e não quer nunca mais voltar no seu consultório. Então, assim, o composto de iodo, ele mancha, né, deixa a cor amarela. É fácil de limpar? É fácil, mas nenhum cliente vai querer sair com a cara amarela. E se cair na roupa, ainda também mancha a roupa. Então, assim, para a área de estética, nós temos que usar agentes químicos que matem mesmo todos esses micro-organismos, que sejam hidrossolúveis em água, que não manchem, né? E que não deixe muito cheiro para o seu cliente, senão ele não vai aceitar você utilizar algum agente químico na pele dele, por exemplo. Bom, um outro agente químico que está na moda é a cândida, né? O hipoclorito. Então, nós utilizamos a cândida mais para desinfectar os objetos, né? Podemos colocar na nossa caixa d'água em pequenas quantidades para poder fazer a limpeza da caixa d'água. Mas a cândida não é recomendada para vocês fazer lavagem dos seus instrumentos, curetas, pinças e etc., porque ela pode ser altamente corrosiva. E já fica uma dica:
a cândida não pode ser misturada com nenhum outro tipo de substância química, porque senão ela vai criar uma substância química que se torna tóxica para a gente e para quem for alérgico pode até fechar a glote. Então, por favor, não misturem a cândida com outros compostos químicos. Bom, um outro composto que é muito interessante, mas também mancha, deixa a cor preta, é o nitrato de prata. Normalmente, os bebezinhos recém-nascidos, os médicos já pingam o nitrato de prata no olho das crianças para evitar a conjuntivite. Mas também podemos usar o nitrato de prata para outras coisas. Por exemplo, meus filhos, quando nasceram, tiveram muita dificuldade em cicatrização de umbigo. Então, eu fiz a queimação do umbigo com nitrato de prata. E meu filho, uma vez também teve, quando bebezinho recém-nascido, ele teve o nariz entupido de uma tal maneira que não desentupia. E o médico usou um colírio de olho feito com nitrato de prata, colírio, para pingar no nariz da criança. Nossa, desentupiu rapidamente. Então, ele mata mesmo os micro-organismos que existem ali. Bom, em concentrações maiores de nitrato de prata, ele atua como bactericida. Ele mata mesmo. Em concentrações menores, ele só vai atuar como bacteriostático. Ele inibe das bactérias se multiplicarem. Bom, outros agentes químicos bem conhecidos por vocês é a água oxigenada. Mas a concentração usada é 3%. Não vai querer me usar aquela água oxigenada de 30% que vocês usam para atingir os cabelos aí. Pelo amor de Deus, vocês vão queimar a pele. Bom, a água oxigenada tem ação então bactericida, esporicida, fungicida, elimina também os vírus. Então, a gente pode utilizar em algum ferimento, em algum corte que a gente fez, alguma cirurgia também pode ser utilizada, mas na concentração de 3%, não me usa 30% que vocês queimam as mãozinhas. Bom, derivados fenólicos, nós temos os fenóis e os cresóis, tá? Eles são muito bons para poder fazer as desinfecções de instrumentos, de cauterizar a úlcera ou a área infectada da pele. Bom, em concentrações menores, eles também funcionam como bactericidas e em concentrações maiores como bacteriostáticos, tá? Que é diferente desse. Os fenóis e os cresóis não devem ser utilizados para desinfectar os artigos de borracha, plástico ou tecido, porque eles podem causar queimaduras na pele da pessoa. Bom, esses aqui vocês conhecem bastante, principalmente que o lisoforme também está na moda, né? Então, os formaldeídos ou formalina ou oximetileno, eles são muito ótimos desinfectantes, porque também causa a desnaturação da proteína e também pode agir no DNA. Só que os vapores dele pode causar irritação no nariz, no olho e na garganta. Sabe quando você pega aquele formol, sente o cheiro, parece até que está queimando a garganta? Então, isso é quando ele está em concentrações maiores, pode fazer. Bom, o mais conhecido que vocês devem conhecer é o lisoforme, né? Pode estar na concentração de 1 a 10%. 100% é muito forte, vai arder seu olho. Bom, existe também um outro tipo, né, de lisoforme, que a gente chama de Sidex, que tem uma solução aquosa de 2%. Ele não é corrosivo, né, mas e também não altera, por exemplo, se você tem que limpar uma borracha de um aparelho de vocês, um plástico, um metal, ele não dissolve, né? Então, ele é muito bom para se fazer a esterilização de algum equipamento na estética. Então, eu coloquei uns exemplos de Sidex, de lisoforme. Esse aqui a gente encontra bastante nos mercados ultimamente, né? E, por fim, eu coloquei também um outro método de esterilização, que é a utilização de gases. Então, se o seu material é tão termosensível que não aguenta nenhum tipo de temperatura e também não aguenta substâncias químicas, nós podemos utilizar o gás de etileno. Então, nós colocamos dentro de uma máquina, isso mais hospitais que tem, né? A gente coloca o nosso material aqui dentro, por exemplo, a gente utiliza muito cotonete para fazer cirurgia nas nossas pesquisas. Então, a gente coloca os cotonetes em uma embalagem e mandamos para o óxido de etileno e ele sai esterilizado. Então, é muito bom esse gás de óxido de etileno. Nós também utilizamos pipeta Pasteur, que são umas pipetinhas de plástico e que não aguenta temperaturas altas, então a gente manda também para o óxido de etileno e sai bem esterilizado. Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho de biossegurança e aguardo vocês.